Oi! Fiz essa pintura em giz pastel oleoso sobre tela. Vou mostrar pra vocês como que foi esse processo de trabalho e como que tem sido essa minha pesquisa com o giz pastel. Nesse trabalho eu vou utilizar o gesso acrílico colorido para dar um fundo de cor e também para preparar e deixar a superfície um pouquinho mais áspera. Para saber qual cor eu ia escolher, eu fiz esses estudos de figuras. O primeiro com fundo preto eu usei alguns tons mais amarelados, achei que ficou bem profundo. Com fundo vermelho, que é o terra siena queimada, achei que essas cores ficaram bem vibrantes, foi uma paleta que eu gostei bastante. O de fundo azul eu tentei combinar a paleta do giz nos tons azulados, eu acho que ficou com uma textura também bem incrível. O de fundo cinza eu já tinha feito um trabalho com giz pastel na tela, que inclusive ficou lindíssimo. Eu já postei aqui o trabalho finalizado. E também tem um vídeo bem completinho de preparação de superfícies, que é onde eu mostro o uso desse gesso colorido e outros gessos também para preparação de superfícies. Para quem quiser acompanhar, é só procurar esse vídeo aqui nas minhas redes. E para esse trabalho eu escolhi o terra siena queimada para usar como fundo. Achei que a cor ficou bem interessante, então eu resolvi usar. Fiz umas 2 camadas para ter um preenchimento bem sólido. A superfície fica um pouco áspera, isso eu achei muito legal para trabalhar com giz. Criei uma grade para começar a construir o meu desenho, tinha uma referência já de um retrato e comecei a desenhar. Fiz um esboço marcando bastante as regiões de sombra que eu queria deixar bem preenchida. Separei algumas cores do giz que eu queria usar nessa primeira camada e comecei a riscar a tela. Usei esse azul aqui para marcar as sombras, como já tinha feito um estudo antes, eu já tinha mais ideia de como que eu queria o trabalho. Deixei o preenchimento bem sólido e fui aplicando outras cores também. O giz pastel oleoso recebe bem outras camadas, você consegue mudar algumas cores e fazer algumas misturas. Se você dá umas batidinhas pressionando, sem mexer muito nas camadas de baixo, você consegue aplicar essa cor nova sem mudar o tom do que tá ali naquela região. Para mesclar um pouco mais as cores, você permanece na mesma área, trabalhando com o giz ali na superfície, que ele consegue fazer umas misturas bem legais. E de batidinha em batidinha a gente vai começando a construir essas camadas. E você vai vendo que vai ficando uma complexidade de cores, texturas e efeitos que ficam super legais no final. Sinto também com o giz que ele dá uma certa secadinha depois de um tempo. Então de um dia para o outro já fica até melhor de você construir essas camadas, aplicar uma cor, intensificar os brilhos, intensificar as sombras. Ao todo eu levei mais ou menos uns 3 dias para fazer essa peça, trabalhando de 3 a 4 horas por dia. E considerando os estudos, eu fiz mais ou menos em umas 5 horas esses 3 retratos. Para tudo que eu vou fazer de arte, seja de obra final ou de estudo, eu prezo pelo tempo de qualidade, muita paciência e muita dedicação para eu ter resultados mais satisfatórios. Entendendo também que nesses momentos de pesquisas eu vou errar e vou ter certas dificuldades com material, com certa composição. É tudo muito normal. Mas é um processo que a gente precisa estar bem mergulhado. E aí você pode voltar fazendo uma correção do fundo, você trabalha um pouco do esfumado com o dedo ou com um pincel limpo, que eu fiz em algumas partes ali. Trago mais alguns acabamentos que eu acho necessário. E por último eu fiz a minha assinatura. Aqui eu usei a tinta mesmo, com um pincel bem fininho para ter um pouco mais de precisão. E esse é o resultado final deste trabalho com giz pastel sobre tela. Confesso que eu tenho me apaixonado bastante por essa pesquisa e tenho tido resultados muito legais. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, elogio, rasga aí nos comentários. Quero fazer também outros trabalhos com esses fundos de gesso colorido das outras cores que eu também tenho aqui. Eu acho que vão ficar incríveis também. Obrigada por assistir até aqui. Acompanhe também as minhas redes. E é isso. Nos vemos numa próxima. Tchau!